meu nome é Carlos Patrão e estou aqui em representação do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e somos o parceiro nacional do projeto EPC+. Portanto, o nome vem de Energy Performance Contracting Plus. É um projeto financiado no âmbito do programa Horizon 2020 e o projeto teve início em março de 2015 e terminará em fevereiro de 2018. Como principais objetivos, o projeto visa promover a cooperação entre as pequenas e médias empresas, tendo em vista que estas ofereçam serviços energéticos inovadores de elevada qualidade, nas chamadas SPINs, que passarei mais à frente a explicar. Outro objetivo é o de simplificar ou padronizar, que não gosto muito da palavra padronizar, portanto queremos simplificar algumas soluções técnicas e questões contratuais relacionadas com os serviços energéticos e também implementar projetos piloto em cada um dos países participantes. O projeto tem 13 parceiros de 11 países diferentes e os seus parceiros são agências de energia, institutos de investigação e universidades, empresas de serviços de energia e de consultoria também. O principal público-alvo deste projeto são as empresas de serviços de energia e clientes que sejam pequenas e médias empresas. É óbvio que a realidade em Portugal é completamente diferente dos outros países que estão envolvidos e em Portugal praticamente 99% das empresas são PMEs. Aqui não queria alongar muito nisto, porque com certeza o engenheiro Jesus Ferreira terá alguma coisa a dizer mais à frente acerca deste assunto, mas o que é um contrato de desempenho energético? Ou às vezes também digo EPC, que é a sigla em inglês. Isto é um gráfico da Johnson Control. No fundo mostra que temos uma determinada instalação com um determinado consumo energético, são implementadas medidas de eficiência energética e estas medidas serão financiadas de acordo com as poupanças que são obtidas. Basicamente, de uma forma simples, será isto. E, no fim do contrato de desempenho energético, essas poupanças passam, efetivamente, a bater em favor do cliente. Portanto, é isto, assim, de uma forma simples, que é um contrato de desempenho energético. O mercado, no fundo, este slide mostra algumas das principais conclusões de um questionário que foi elaborado no âmbito de um outro projeto europeu, que é o Transparency, que nós também tivemos envolvidos, e, no fundo, mostra uma radiografia da realidade do mercado na Europa. Mostra que cerca de 80% do mercado europeu de contratos de desempenho energético apresenta ou uma completa estagnação ou um pequeno crescimento. Também nos diz que a maioria, existe uma ligeira maior implementação deste tipo de projetos no setor público. Eles todos, a maioria tem durações de 5 a 10 anos e têm valores de investimento superiores a 200 mil euros. O simples facto de ter este tipo de payback não é, por si só, atrativo para o setor privado, daí que provavelmente tenhamos visto na Europa existir uma maior implementação deste tipo de contratos no setor público. Ora, e portanto, basicamente temos no mercado, se colocarmos no eixo dos Y, a dimensão em termos de financiamento do projeto e no eixo do X, as garantias que são dadas em nível de eficiência energética, temos a simples instalação do equipamento, que tem as garantias associadas à
marca, portanto, as garantias de fábrica, sem qualquer garantia de desempenho. Temos os contratos de fornecimento de energia, os share savings, e depois temos no lado completamente oposto os contratos de desempenho energético tradicionais, que têm uma elevada garantia de desempenho e normalmente são viáveis para investimentos muito elevados. No intermédio não existe realmente serviços disponíveis, e é isso que se pretende com o EPC Plus, é tentar criar nesta gama de projetos, ou seja, nesta dimensão de projeto e com o nível de garantia, que consiga reduzir o risco de desempenho dos potenciais clientes, mas tem que ser de tal forma que se consiga reduzir os custos de transação. Ora, e para isso o projeto tenta criar, e para diminuir os custos de transação, o projeto tenta criar as chamadas SPINs, que são, no fundo, parcerias entre PMEs para fornecer serviços energéticos inovadores. No fundo, são grupos de empresas organizadas, na sua maioria PMEs, que em conjunto possam oferecer serviços de energia inovadores e com uma colaboração entre eles. No fundo, é ter cada especialista a trabalhar na área que sabe. Faz lembrar um pouco a ideia da fábrica de bicicletas, em que a fábrica queria fazer tudo, desde o pneu ao parafuso, etc. Com certeza há sempre uma fábrica que consegue fazer um pneu muito mais barato do que ela. E, portanto, aqui é ter as empresas que são realmente especialistas numa determinada área, a trabalhar em conjunto com outras, para reduzir os custos totais da implementação. O objetivo do projeto é estabelecer no mínimo 11 SPINs durante a duração do projeto. Cada SPIN deve incluir normalmente 3 membros. Em Portugal, o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra servirá como facilitador ou como observador de cada uma das SPINs e, basicamente, as nossas funções passam por ser um mediador de contactos com potenciais clientes, verificar que são cumpridos os requisitos europeus para este tipo de contratos e colaborar também na análise técnica e também numa potencial fase de training do staff e dos próprios clientes. Temos alguma terminologia que usamos para estas SPINs, que são um network de empresas. Passam desde as SPINs simples, que no fundo são mais conhecidas como subcontratos, onde existe um líder e depois existem as empresas subcontratadas. As linhas a tracejado significam que não existe comunicação ou que não existe pelo menos contacto, e as linhas a cheio dizem que existe uma forte comunicação com o parceiro. Portanto, isto no fundo é o que normalmente existe no mercado como sendo um subcontrato em que o líder é sempre a cara perante o cliente. E, portanto, que é aquilo que normalmente funciona mais no mercado. Depois existem as SPINs complicadas, que no fundo assemelham-se mais a uma joint venture. Tem que existir fortes ligações entre as empresas, muitos acordos bem firmados e normalmente empresas com o mesmo nível de importância, e muitas vezes estas SPINs complicadas, joint ventures, são criadas com um determinado projeto e por isso têm curta duração. Depois as SPINs complexas, que podem se assemelhar a uma associação empresarial, é uma organização dinâmica e que os seus membros podem depois evoluir para uma SPIN simples ou complicada. E depois existe a zona caótica, em que ninguém sabe, não é uma SPIN, mas ninguém tem objetivo e ninguém conhece pontos em comuns e não há rumo a seguir.
termos de spins já criadas, no total já foram criadas 19 spins no projeto. Em Portugal temos um género de uma complexa, que é uma pool de várias empresas, todos que estamos abertos a receber mais empresas, e duas simples, ainda não totalmente firmadas, mas duas spins simples. O projeto também está a desenvolver uma série de ferramentas para facilitar a implementação de medidas de eficiência energética no âmbito dos contratos de desempenho energético. São, no fundo, medidas técnicas que são adequadas às necessidades específicas de cada grupo-alvo, de cada spin que é criado. Mas para se encaixarem neste perfil do EPC Plus, no EPC+, que há pouco mostrei, elas têm que ser padronizadas, de modo a minimizar os custos de operação do projeto, a preparação e a supervisão. Tem que ser simples, de modo a medir o desempenho com um esforço considerável e aceitável. E tem que ser adequadas de forma a aumentar a eficiência energética numa instalação, que é mesmo isso que se também procura. No projeto estão a ser desenvolvidas as seguintes ferramentas, por exemplo, na área da eficiência energética, ferramentas na área da iluminação interior, ajuste hidráulico de sistemas de aquecimento, modernização de bombas, modernização de motores elétricos, que somos nós em Portugal que estamos a desenvolver esta ferramenta, a ventilação eficiente e sistemas de controle de AVAC, sistemas de gestão de energia em edifícios, renovação e substituição de caldeiras de aquecimento, janelas eficientes e caldeiras de recuperação de calor. Portanto, são estas 9 medidas na área da eficiência energética. E depois, umas 6 medidas na área de energias renováveis, mas que devem ser implementadas sempre com uma destas medidas de eficiência energética. E, portanto, estão a ser desenvolvidas medidas na área de solar térmico, sistemas de aquecimento de biomassa, microprodução de calor e eletricidade, painéis fotovoltaicos e pequenas turbinas eólicas e bombas de calor. No fundo, cada uma destas ferramentas tem uma descrição geral e uma breve explicação de como é que se deve usar a ferramenta, tem uma descrição técnica, um método de cálculo, a duração prevista das medidas e, se aplicável, os custos de substituição de tecnologias. Muito importante, as opções de medição e verificação para avaliar o desempenho efetivo da medida, e aqui é um ponto crítico de cada uma das toolbox, ou seja, tem que se chegar a um ponto de equilíbrio de forma a garantirmos que é efetuada a medição e verificação correta da medida, mas que ao mesmo tempo baixe os custos da implementação da mesma. Portanto, depois também um processo de implementação simplificado, com todos os passos a seguir para a implementação de uma determinada medida. No projeto também estão a ser desenvolvidos modelos de contrato sob a forma de módulos, ou seja, que têm um procedimento padronizado, simplificado, para estabelecer o contrato entre a SPIN e o cliente, que pode ser facilmente adaptado e modificado de acordo com os requisitos que são exigidos em cada projeto. Nestes módulos contém a fase de implementação, a medição e verificação, os preços e remuneração orientada pelo desempenho das medidas e termos e condições gerais do contrato. E, já estou aqui a terminar o meu tempo, queria também vos falar do Código Europeu de Boas Práticas, algumas pessoas do plantel já devem conhecer, que foi desenvolvido no âmbito de um outro projeto onde a Universidade de Coimbra esteve envolvida, que foi lançado, que é o Transparency, que foi lançado em 2014. É, no fundo, um compromisso voluntário, juridicamente não vinculativo, que foi
recebeu o feedback dos principais atores do mercado de contratos de desempenho energético na Europa e que define os princípios básicos para a implementação de contratos de desempenho energético. O Instituto de Ciências Robóticas da Universidade de Coimbra é o administrador do código a nível nacional, mas depois temos o administrador a nível europeu, que é a Associação de Empresas de Serviços de Energia, a Associação Europeia de Empresas de Serviços de Energia, que também endossou este código. Já tem mais de 160 signatários em toda a Europa, incluindo 12 associações nacionais de prestadores de contratos de desempenho energético. No fundo, este código veio para tentar trazer maior confiança ao mercado e serve também como uma garantia de qualidade na implementação dos contratos de desempenho energético. Quem necessitar ou quiser subscrever o código pode fazê-lo contactando a mim ou a Paula ou ao Fonseca e também qualquer outra informação que necessitem acerca destes projetos podem contactar com aqui os nossos contactos.